Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal e a partir desse momento nós estaremos começando mais uma aula de programação no Code na plataforma do Bubble. Nessa aula de hoje nós vamos aprender a criar cartelas de sorteios, tá? Eu consegui desenvolver uma maneira simples da gente criar isso e até rápida, que pode ser aplicado para as mais diversas funções em aplicativos que você quiser que tenha uma cartela de sorteio, né? Uma função de sorteio. Pode ser usado em bingo, rifa e muitos outros aí. A variedade é enorme. E nós temos aqui já um layout pronto, né? Da aula que a gente desenvolveu para poder aprender juntos hoje. Temos aqui uma cartela de bingo, né? Com vários números aleatórios. Quando a gente clica aqui em gerar cartela, ele gera uma cartela nova com os números aleatórios, ok? Ó. Vai clicando, ele vai trocando todos os números aqui, ó, tá? E vai gerando aleatoriamente numa sequência, tá? Numa linha é de 1, por exemplo, de 1 a 10, na outra linha de 11 a 20, igual a cartela de bingo, a cartela de rifas, que é feita e utilizado em várias aplicações, beleza? Então vamos lá aprender nessa aula de hoje como é que a gente faz isso. Para formar a base na nossa tabela de banco de dados da nossa cartela, eu criei uma tabela chamada base sorteio com dois campos só para essa aula, tá? Letra do tipo texto e número do tipo number, tipo número. Eu populei a tabela de banco de dados com 70 entradas, ó, 70 números, tá? Tá aqui, ó. Vou carregar mais 50 aqui que aparece os 70, ó. 70 números, certo? E a letra, o que eu fiz? Para vocês entenderem como é que é a dinâmica disso, tá? São 10 números com a letra S, 10 números com a letra O, 10 números com a letra R, com a letra T, E, I e O. Tá? Aqui está O2. O que seria isso aqui? São aqui as letras, olha. A gente vai fazer a estrutura por linhas, tá? Com repeat groups por linhas. Então, na coluna ESC de 1 a 10, ele sempre vai sortear números de 1 a 10. Ó. Se eu gerar a cartela, ele sorteia números aleatórios aqui entre 1 a 10, que é o que está na tabela de banco de dados nossa aqui. Ó. A coluna S só vai, a linha S só vai de 1 a 10. Certo? Vocês entenderam a mecânica, como é que funciona? Na prática, isso vai funcionar da seguinte maneira. Ó. A gente começa com um grupo aqui. Tá? Vou centralizar ele aqui. Esse grupo eu vou chamar ele de cartela, né? Que é o grupo cartela em si. Vou manter ele em modo de container de coluna, né? De column. E vou colocar o tamanho dele de 500 por 300. Vou dar uma margem aqui de 10 em cima, certo? Ele vai aumentar depois o tamanho de acordo com que a gente for inserindo os elementos aqui dentro, beleza? Vou vir com o texto simples aqui, ó. Vou jogar esse texto aqui dentro. Vou colocar o tamanho dele de 50 por 50. Beleza? Esse aqui vai ser o texto linha S. E vai ser um S aqui, tá? Aí a gente dá uma formatada aqui, ó, centraliza, coloca a borda, deixa eu aumentar o tamanho do aqui, a maneira. Esse tamanho tá bom, tá? Vem com repeat em grupo aqui agora. Ele está em coluna, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou agrupar, antes de eu fazer o conteúdo do repeat grupo, eu vou jogar o conteúdo dele direto aqui para a gente aprender primeiro. O conteúdo dele vai ser, a gente vai dar duas searches for. Perdão, a base dele, o conteúdo dele vai ser a base da nossa tabela de banco de dados aqui, base sorteio, tá?
vai ser o conteúdo dele, dessa tabela, certo? E a gente aqui agora dá um do search for, na tabela base sorteio. A gente vai puxar a constraint de letra, tá? E a letra vai ser igual a S. Deixa eu dar um clear aqui. Vou deixar em minúsculo, que eu acho que aqui no banco de dados está em minúsculo, tá? Deixa eu conferir. Isso, está em letra minúscula. Algumas aqui eu coloquei em maiúscula, foi na hora de desenvolver que eu não atentei a isso, tá? Mas vamos manter em minúsculo aqui, você faz da maneira que você achar melhor, tá? E uma vez aqui que ele encontrou isso, a gente vai classificar ele por random string, aleatoriamente, tá? E vai pedir para ele ignorar os campos em branco. Fecha aqui. E o que ocorre? Nós vamos colocar, se vocês prestarem atenção aqui, são 6 números em cada linha, tá? Então nós temos que limitar isso, senão ele vai puxar numa linha só. A gente tem aqui na tabela de banco de dados 70 números. Se eu não limitar isso aqui aos 6 números, certo? Que está aqui, ele vai mostrar os 70 números aqui. Então a gente não quer isso. Como que é feito? Você vem aqui, ó, base, sorteio, aí você vem com essa função. Item Antium, aí você coloca um 6 na frente, ó. Digita mesmo 6. Tá? O repeat grupo, eu vou renomear ele para repeat grupo linha S. Tá? E ele vai ter só uma linha e vai ter 6 colunas. Certo? Agora que vai entrar a questão aqui, ó. Eu vou pegar ele com esse texto. Vamos selecionar o texto, vamos selecionar ele. Vamos agrupar, a gente vê aqui em Arrange, né? E Group Element Fixing Container. A gente grupa os dois. E esse aqui vai ser o grupo linha S, não é? Que é a primeira letra que a gente está fazendo aqui, certo? O conteúdo dele não precisa mudar, não. Só que a gente vai mudar o layout dele. Em vez dele ser fixo, ele vai ser em linha. Tá? E aí a gente pega esse grupo aqui, ó, e tira essa marcação para fixar o tamanho dele, para que o repeat grupo venha e se alinhe com o texto aqui, ó. É só você vir aqui e fazer isso, ó, no grupo, ó. Grupo linha S, tira essa marcação aqui de fixação de tamanho, certo? Aqui também, ó. E o repeat grupo, eu vou mudar as propriedades dele agora. Na verdade, não é nem um repeat grupo que a gente vai mudar não, tá? É o grupo, ó. O grupo a gente vai colocar um tamanho dele de 450. Ele é fixo, tá? Por 50 de altura, ó. Tira isso aqui. E grupo aqui, ó. E aí eu repito em grupo, a gente desmarca isso aqui. E aqui também, ó. E aqui embaixo você vai limitar a altura dele em 50. Ó. Pronto, agora ele se alinhou aqui, tá vendo? Deixa eu pegar esse grupo e marcar aqui, ó. Fixen, o mínimo dele. Não, esse grupo linha S aqui, ó. Que tem que tirar essa marca aqui. Isso, ele se alinhou com o grupo cartela. Beleza, pessoal? Deu para entender a lógica aqui, né? Dentro do repeat grupo, o repeat grupo nós vamos colocar aqui, ó. Vamos formatar ele com o separador sólido da cor branca, 100%, né? Vamos deixar com espessura de 2, tá? Tira a formatação aqui, coloca um background color de preto, tá? Ó. E as bordas a gente vai deixar com a espessura de 2 e da cor
Vamos colocar da cor branca também. Certo? O grupo linha S eu vou deixar com borda preta. Ó. Borda do tipo sólida, com espessura de 2, da cor preta. Tá? Dentro do repeat em grupo agora eu vou vir com outro texto. Vou jogar aqui, tá? O conteúdo dele vai ser correntcel base sorteio número, tá? E vou formatar ele aqui com 25 com 25, tá? E aí eu vou colocar a centralizado, né? Centraliza ele. Marca aqui também para ele ficar desse tamanho. Centraliza aqui no modo de coluna, né? Vou mudar o plano de fundo dele, a fonte para preto, a cor do texto, e o plano de fundo dele para branco, tá? E vou colocar aqui um roundness nele de 100%, para ele ficar totalmente arredondado, certo? E venho aqui no repeat em grupo, tá? E alinho para centralizar aqui, ó. Vamos visualizar como é que está aqui, que a gente está fazendo. Já começou a aparecer, tá vendo? Esse grupo aqui de fora do cartela, eu vou dar uma borda nele. Vamos lá. Borda sólida, com espessura de 2, da cor preta. Deixa eu visualizar agora aqui. Grupo linha S eu vou deixar com borda de 1. Tá? Então a gente já fez a primeira base. Já apareceu os números aqui, certo? Na primeira linha, puxando da nossa tabela de banco de dados lá. Vamos fazer os outros agora, tá? Vou pegar aqui o grupo linha S, ó. Vou jogar ele para cá, tá? E aqui também, ó. Que tá tendo um espaçamento aqui. Deixa eu ver agora. Tá legal, vai ficar intercalado um com o outro, certo? O que a gente faz agora? Ó? Você vai simplesmente pegar ele aqui, ó, copiar e vai colar ele. Ó. Esse aqui vai se chamar grupo linha O, certo? O1. Dentro dele aqui, ó, texto linha O. A gente renomeia o texto aqui para linha O, né? O repeat em grupo vai se chamar repeat em grupo linha O. E a gente vai fazer a busca nele na letra O. Certo? Conferindo aqui que está em minúsculo a letra O também está toda em minúsculo, tá? A letra R depois é em maiúsculo. Beleza? Vamos ver se apareceu agora aqui os números. Aí, ó. S de 1 a 10, O de 11 a 20, tá? Entendeu como é que é a mecânica? Eu vou fazer mais um para a gente aprender e depois eu copio os outros aqui para adiantar a aula, tá? É só você pegar aqui, ó, da letra O agora, ó. Copia, cola, cola. Não, deixa eu copiar. Copiar isso aqui, copia, cola. Então, linha O1, depois do O é o que? É o R, né? Aqui vai ser linha R, SOR, certo?
Esse texto aqui vai ser a letra R, que é esse que nós estamos mexendo, correto? Linha R. Não, ele foi duas vezes aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Esse aqui vai ser o linha R, grupo linha R, que é ele que está selecionado, tá? Esse texto aqui a gente renomeia para linha R. O repeat um grupo vai ser repeat um grupo linha R também. A gente vai buscar ler a base na letra R. Lembrando que a letra R lá na nossa base está em letra maiúscula. Então a gente coloca em maiúsculo aqui também. E aqui vai ser a linha R. Texto linha R. Para ficar bem certinho aqui, entendeu? Ó. De 21 a 30. Tá? Agora eu vou adiantar os outros aqui, porque está ficando igual o outro que a gente tem aqui, certo? Vou adiantar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver qual é a cor que está aqui no... Vou copiar essa cor que eu coloquei aqui para deixar de fundo igual, tá? Ctrl C, vamos lá. Ctrl V. Isso. Agora aqui o sorteio tá como? Tá inteiro, né? Eu acho que o número aqui... Não, tá do mesmo tamanho. Tá legal. Vou deixar assim. Vou só adiantar aqui para a gente poder fazer os outros, tá? Vou fazendo aqui sem falar, tá bom, pessoal? Tá em maiúsculo a letra T aqui também, né? Então vamos lá. Lembrando que esse repeat grupo é o O2, tá? Do grupo O2. Ó, letra O2. Tá? Grupo linha
O2. Conferir aqui a tabela de banco de dados. O e O2. Deixa eu ver aqui. Beleza? Como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, né? 7 linhas com 10 números cada, então a gente tem uma probabilidade máxima de sorteio até o número 70, ok? Se a gente clicar em atualizar a página aqui, ó, ele gera um número novo, certo? Ó. Só que não é legal isso, beleza? Ó, gerando um número novo. A gente não quer assim. A gente vai introduzir um botão aqui agora para gerar a cartela nova em todas as linhas da cartela inteira, igual está aqui, ó. Todas as vezes que a gente clica no botão aqui, ó, olha lá, ele gera a numeração na cartela inteira, ó, aleatoriamente. Então vamos fazer essa função aqui agora. A gente vem aqui, ó, com o texto, tá? Esse texto aqui foi dentro do grupo cartela, tá? Esse texto aqui vai se chamar gerar cartela, ok? Gerar cartela, vamos deixar assim mesmo. Aí o layout dele, eu vou tirar o tamanho fixo aqui, ó, para ele pegar o grupo todo, e vou deixar a altura dele com 50 também. 50 é muita coisa, vamos ver com 30. 30 tá bom. E vou dar uma margem nele aqui em cima de 10, para ele afastar aqui, tá? Aí, ó, tira a formatação padrão, centraliza vertical horizontalmente, muda a cor da fonte para branco, muda, perdão. Coloca um background color aqui, uma cor de fundo de preto. Deixa eu visualizar como é que ficou aqui. O outro aqui tá como? Tá separado, né? Tá ficando parecido, não tá, pessoal? Ó, o que a gente fez agora. Agora, ó, eu vou pegar aqui o grupo linha S, tá? Vou colocar ele com 450. Vou colocar o repetir grupo com 400. Tá? E vou pegar esse grupo aqui, ó, da linha S, e vou jogar ele para a esquerda de novo. Aí ele fica com o mesmo espaço, tá? Vou fazer com os outros aqui. Então esse repetir grupo. Vamos lá, 400. Esse também 400. E a gente pega aqui, ó, diminui ele para 450. Esse aqui também, joga para a esquerda, diminui para 450. Aí fica a mesma distância de um lado e do outro aqui, certo? 450, joga para a esquerda. 450. Grupo linha E, cadê? Isso. Olha só. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Esse primeiro grupo aqui, ó, que é o grupo linha S. Vou jogar uma borda em cima aqui de 10. Tá, vamos ver como é que ficou agora. Aí ficou um layout até bonito, tá vendo?
Agora vamos fazer o fluxo do botão. Quando a gente clicar no botão gerar cartela, vai abrir o workflow. Nós vamos fazer o seguinte. No Element Actions, aqui no Repeating Group, a gente vai dar um Display List. Né? Qual que a gente vai dar o Display List? No Repeating Group, linha S, que é o primeiro. E qual é os dados que a gente vai buscar? Onde vai dar o Data Source? A gente vai dar o Data Search em Repeating Group, linha S. Lista de base de sorteios, lista of base sorteios, tá? Aí a gente vai dar um sorted aqui embaixo aqui, ó. Sorted, tá? E a gente vai dar um sort random string, ó. Forma randômica. Se eu vier aqui e dar um refresh page, ó, ele vai mudar tudo. Agora, como eu já fiz a configuração aqui na primeira linha, se eu der um gerar cartela, ele vai mudar a primeira linha aqui, ó. Olha lá. Entendeu a lógica? Ó? Não está mudando as outras e está mudando a primeira linha porque eu já fiz. Está gerando randomicamente na primeira linha. Ó. Como que a gente faz? Copy. Paste. Vou dar um paste aqui. Ó, e é só mudar a configuração. Linha S. Linha O. Linha R. Linha T. Linha E. Linha I. E linha O2. Dessa forma, a gente manda ele atualizar e gerar todas as linhas que a gente criou em cima da tabela de banco de dados. E a gente dá um refresh no repeating grupo, nos repeating grupos, aliás, sem dar um refresh de page. Ó. Só deixa eu corrigir que ele está puxando tudo do mesmo aqui. Deixa eu mudar aqui o que foi a configuração que eu fiz errado. Ah, tá. Tudo linha S, né? Eu só renomeei aqui em cima. Aqui também tem que mudar. Ó. Lista de sorteios. Mas não é o linha S aqui, tá? Vamos mudar aqui, ó. É o linha... Aqui o linha O, tá? Aqui o linha R, que eu tinha que ter mudado também, não mudei, né? Linha T. Linha E, né? Linha I, aqui, que eu não mudei. Repeating grupo, linha I. E aqui repeating grupo, linha O2. Pronto, agora vai corrigir aqui esse erro que eu dei no meio do trajeto. Já voltou normal com refresh page. Ó, tá gerando números randômicos para todos aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, assim, dessa maneira, nós aprendemos hoje a criar uma cartela de sorteio de bingo, rifa. Para terminar, ó, vou inserir uma imagem. Tá? Esse daqui, a imagem e a cartela, eu vou agrupar eles. E ele vai ser do tipo linha. Tá? Esse grupo eu vou tirar a limitação de tamanho dele. Aí eles se alinham aqui, se adequam aqui. A coisa eu vou colocar para lá. Certo? Qual é o tamanho disso aqui? 405. Vamos deixar ela com 405 também. E a largura de 500. A imagem, né? E a margem em cima de 10, igual está o grupo aqui. Certo? Aí a gente pega esse grupo aqui, ó. Grupo, cartela e imagem prêmio. Centraliza ele. Pronto, aí ele vem para cá. Aqui também.
E vou carregar a imagem aqui, ó. Vou renomear imagem premium. E vou carregar ele aqui, ó. Essa imagem aqui. Aí. Beleza? A gente termina essa aula por aqui, tá? Aprendemos uma função legal e importante aqui, mais uma função assim específica para diversos aplicativos, né, de sorteio, de rifa, e principalmente a maneira como isso é construído de uma forma muito simples, sem gastar workflow, sem dar refresh de página, sem dar excesso de WU, né? E dessa forma a gente vai construindo os nossos aplicativos aqui juntos, beleza, pessoal? De forma gratuita. Se gostou da aula, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Eu quero que você participe, interaja conosco. Aí embaixo no vídeo, aí nos comentários, aí senta o dedo e deixa o teu comentário, dúvida, crítica, sugestão. Deixa o seu like, o seu joinha. O seu like, o seu joinha é muito importante. Se valeu o teu joia e você não for inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para a gente ter o incentivo de toda semana trazer conteúdo gratuito para estar ao alcance de todos. Se quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica no botão Seja Membro e a gente já tem algum conteúdo exclusivo para membros do nosso canal, tá? E membro também tem prioridade no lançamento de novos vídeos aqui no nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo, muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.